E aí, pessoal? Tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde que Star Wars explodiu nos cinemas lá em 1977, com Uma Nova Esperança, o universo criado por George Lucas não parou de crescer. São filmes, séries animadas e live action, livros, quadrinhos, games, uma verdadeira galáxia de histórias que se expandiu de maneiras que a gente nem imaginava. A gente conheceu heróis, vilões, planetas exóticos e criaturas incríveis. Cada nova produção adiciona uma nova camada, um novo detalhe, aprofundando a lore que tanto amamos e que moldou a infância e a vida de muita gente. Acontece que, mesmo com essa avalanche de conteúdo, com tantas narrativas interligadas e personagens complexos, o universo Star Wars ainda guarda muitos segredos. É como se, para cada resposta que a gente recebe, surgissem duas novas perguntas, ainda mais intrigantes. São pontas soltas, eventos mal explicados, origens nebulosas e personagens envoltos em mistério que deixam a gente coçando a cabeça e teorizando por horas a fio. A Força, os Jedi, os Sith. Tudo isso é vasto e, por vezes, intencionalmente vago, alimentando nossa imaginação. Por isso, preparei uma lista especial para mergulharmos fundo nesses enigmas. No vídeo de hoje, você vai conhecer os top 10 mistérios não resolvidos de Star Wars. Então, já vai deixando aquele like caprichado para fortalecer o canal, ativa o hiperdrive da sua curiosidade e embarca comigo nessa jornada pelos cantos mais obscuros e fascinantes dessa galáxia muito, muito distante. Vamos nessa! Para começar nossa lista, vamos falar de ninguém menos que o personagem central de duas trilogias. O escolhido, Anakin Skywalker. A profecia dizia que ele traria equilíbrio à força, mas a sua própria origem é um dos maiores pontos de interrogação da saga. Sabemos que ele foi concebido sem pai, uma criação da própria força, de acordo com sua mãe, Shmi Skywalker. Essa narrativa de nascimento virginal o coloca numa posição quase messiânica, elevando as expectativas sobre seu destino desde o início. Mas será que foi só isso? A força agindo de forma espontânea? Ou teria algo mais por trás dessa concepção milagrosa que nunca nos foi totalmente revelado? A ideia de uma concepção imaculada pela força é poderosa e serve bem ao propósito narrativo de destacar a singularidade de Anakin. No entanto, o universo expandido, especialmente as lendas e até mesmo sussurros dentro do cânone, sugerem outras possibilidades. Muitos fãs especulam sobre a influência de Darth Plagueis, o mestre Sith de Palpatine, que segundo o próprio Palpatine contou a Anakin na ópera de Coruscant, teria aprendido a manipular os midi-chlorians para criar vida e enganar a morte. Seria Anakin um resultado direto, talvez acidental ou intencional, dos experimentos de Plagueis, ou até mesmo de Palpatine, tentando criar o receptáculo perfeito para o lado sombrio? Essa ambiguidade sobre a paternidade de Anakin, ou a ausência dela, é fundamental para a sua trajetória. Se ele foi uma criação espontânea da força, sua queda para o lado sombrio se torna ainda mais trágica. Uma espécie de corrupção do que deveria ser puro. Por outro lado, se houve uma manipulação Sith em sua origem, isso adicionaria uma camada ainda mais sombria e predestinada à sua história, como se ele fosse uma ferramenta desde o seu nascimento. A verdade é que, apesar de sua importância vital para toda a saga, a mecânica exata por trás do nascimento de Anakin Skywalker permanece um mistério profundo, alimentando debates e teorias até hoje. George Lucas sempre gostou de deixar certos elementos místicos e inexplicáveis, e a origem de Anakin talvez seja o principal deles. A falta de uma resposta definitiva nos filmes força cada espectador a interpretar esse evento crucial à sua maneira. Foi um ato divino da força para combater o crescente poder dos Sith? Foi uma consequência não intencional de rituais Sith obscuros? Ou foi um plano meticuloso para gerar o ser mais poderoso da galáxia?
A resposta, se é que existe uma única, continua escondida nas estrelas, tornando Anakin não apenas o escolhido, mas também o portador do maior segredo. Outro artefato que carrega uma aura de mistério e um peso histórico imenso é o Darksaber, ou sabre negro. Diferente de qualquer outro sabre de luz que conhecemos, com sua lâmina escura, formato único de espada tradicional e som distinto, ele é mais do que uma arma. É um símbolo de poder e liderança para o povo mandaloriano. Sua história começa com Tarre Vizsla, o primeiro Mandaloriano a ser introduzido na Ordem Jedi, há mais de 1000 anos antes dos eventos dos filmes. Ele mesmo construiu este sabre único, e após sua morte, a arma foi mantida no Templo Jedi. O mistério já começa aí, como Tarre Vizsla, um Mandaloriano, cultura frequentemente em conflito com os Jedi, conseguiu criar uma arma tão singular e poderosa dentro dos preceitos da Ordem, e por que sua lâmina é negra, absorvendo a luz ao invés de emiti-la como os outros sabres. Dizem que a cor e a forma refletem o estado de espírito e a personalidade de quem o constrói. O que isso nos diz sobre Tarre Vizsla? Seus descendentes da Casa Vizsla, eventualmente, roubaram o Darksaber do Templo Jedi durante a queda da Velha República, e desde então, ele se tornou um ícone mandaloriano, passado de geração em geração, geralmente através de combate. A tradição diz que o Darksaber não pode ser simplesmente dado, ele deve ser conquistado em batalha. Quem o empunha tem o direito de liderar toda Mandalore. Vimos ele passar pelas mãos de Pre Vizsla, Darth Maul, Sabine Wren, Bo-Katan Kryze e, mais recentemente, Din Djarin, o Mandaloriano. Cada transição de posse carrega consigo uma história de conflito, honra e destino. Mas ainda há muito que não sabemos sobre suas propriedades. Ele parece ser mais pesado para quem não o domina corretamente, como vimos com Din Djarin. Qual a natureza dessa conexão com o portador? Apesar de sua rica história contada em séries como The Clone Wars, Rebels e The Mandalorian, muitos segredos ainda cercam o Darksaber. Qual é a origem exata do cristal Kyber negro, se é que ele usa um cristal Kyber tradicional? Existem outros sabres como ele? E qual o verdadeiro significado de sua conexão com o destino de Mandalore? O sabre negro é uma peça fascinante da lore de Star Wars. Um enigma que continua a se desdobrar, prometendo mais revelações à medida que sua jornada pela galáxia continua, sempre envolto em sombras e lendas. A profecia do escolhido, que mencionamos ao falar de Anakin, gira em torno de um conceito central em Star Wars, o equilíbrio da força. Mas o que exatamente significa trazer equilíbrio à força? Essa é uma pergunta que ecoa desde a ameaça fantasma, e surpreendentemente nunca recebeu uma resposta única e definitiva dentro do cânone. Para os Jedi da época da República, o equilíbrio significava a destruição do Sith e a erradicação do lado sombrio, permitindo que o lado luminoso da força fluísse sem oposição e corrupção. Eles viam o lado sombrio como um câncer, uma anomalia que desequilibrava a ordem natural. No entanto, essa interpretação Jedi é apenas uma das muitas possíveis. Alguns fãs e teóricos argumentam que o equilíbrio não significa a aniquilação do lado sombrio, mas sim uma harmonia entre a luz e as trevas, como duas faces da mesma moeda, ambas necessárias para a existência da força em sua totalidade. O arco de mortes em The Clone Wars, que vamos discutir mais adiante, parece brincar com essa ideia, apresentando entidades que personificam o equilíbrio, a luz e a escuridão. Seria então a visão dos Jedi um tanto quanto limitada, ou até mesmo arrogante, ao buscar a supremacia de um aspecto sobre o outro. George Lucas, o criador da saga, já deu sua própria visão, afirmando que o equilíbrio é alcançado quando o lado sombrio, que é inerentemente corruptor e egoísta como um câncer, é removido, permitindo que a força simbiótica e natural prevaleça. Nessa perspectiva, Anakin cumpre a profecia ao destruir o Sith,
tanto Palpatine quanto a si mesmo como Darth Vader, no final de O Retorno de Jedi. Contudo, o retorno de Palpatine em A Ascensão Skywalker complicou essa interpretação, levantando a questão se o equilíbrio foi realmente alcançado ou se era algo temporário, ou se a profecia era mais complexa do que se pensava. A verdade é que o conceito de equilíbrio da força permanece filosoficamente rico e aberto a debates. Seria um estado de paz galáctica? Seria a ausência de usuários do lado sombrio em posições de poder? Ou seria um estado interno de harmonia dentro dos indivíduos sensíveis à força? A falta de uma definição canônica clara permite que cada obra e cada fã explore suas próprias conclusões, tornando este um dos mistérios mais duradouros e intelectualmente estimulantes de Star Wars. É uma discussão que vai além de sabres de luz e batalhas espaciais, tocando na própria natureza do bem e do mal no universo. Quando The Mandalorian estreou, o mundo foi pego de surpresa por uma criaturinha verde, orelhuda e incrivelmente carismática, apelidada carinhosamente de Baby Yoda, mas que conhecemos oficialmente como Grogu. Sua aparição instantaneamente gerou uma avalanche de perguntas, sendo a principal delas: qual é a sua espécie e de onde ele veio? Até hoje, a espécie de Yoda, Yaddle e agora Grogu permanece sem nome e envolta em um profundo mistério, uma decisão deliberada de George Lucas desde o início para manter um ar de misticismo em torno de Yoda. Sabemos que Grogu tem cerca de 50 anos quando o encontramos, o que indica que sua espécie tem uma longevidade extraordinária e um desenvolvimento lento na infância. Ele também demonstrou uma conexão incrivelmente poderosa com a força, capaz de realizar feitos impressionantes, mesmo sendo tão jovem para os padrões de sua espécie. Isso levanta a questão: por que essa espécie é tão naturalmente sintonizada com a força? Seria algo inerente à sua biologia ou uma particularidade cultural de seu povo, se é que ele tem um povo conhecido? E quem eram seus pais ou guardiões? Outro grande mistério em torno de Grogu é como ele sobreviveu à Ordem 66, o expurgo dos Jedi. Foi revelado que ele estava no Templo Jedi, em Coruscant, durante o ataque e foi resgatado por alguém. Mas a identidade desse salvador e os detalhes de sua fuga ainda são desconhecidos. Quem teve a coragem e os meios para tirá-lo de lá em segurança? E por que ele foi escondido por tanto tempo no planeta Arvala 7, aparentemente esquecido até ser caçado pelo remanescente imperial? Essas perguntas são cruciais para entendermos não só o passado de Grogu, mas também as redes de proteção que existiam para os sobreviventes Jedi. A busca do Moff Gideon por Grogu, especificamente por seu sangue rico em midi-chlorians, sugere que o Império, ou pelo menos as facções que restaram dele, tinham grande interesse em suas habilidades únicas, possivelmente para experimentos de clonagem ou para imbuir outros com sensibilidade à força. Isso só aumenta o véu de mistério sobre sua origem e o potencial de sua espécie. Grogu é uma caixinha de segredos que a Lucasfilm está abrindo aos poucos, mas as perguntas fundamentais sobre seu povo, seu planeta natal e o motivo de sua raridade continuam sendo um dos maiores e mais cativantes enigmas da era pós-retorno de Jedi. Em Os Últimos Jedi, somos levados ao planeta Ahch-To, o local do primeiro templo Jedi e o refúgio autoimposto de Luke Skywalker. Este planeta oceânico, pontilhado por ilhas rochosas e imbuído de uma forte presença da força, é apresentado como o berço da Ordem Jedi. No entanto, apesar de sua importância monumental, sabemos surpreendentemente pouco sobre sua história primordial e os seres que fundaram a Ordem Jedi. Quem foram esses primeiros Jedi? Quais eram suas filosofias originais sobre a força antes de séculos de dogmas e interpretações? O próprio templo em Ahch-To é um mistério. Vemos estruturas antigas, uma biblioteca com textos sagrados e um mosaico no chão, retratando o Prime Jedi, uma figura em meditação, equilibrando a luz e a escuridão. Isso sugere uma compreensão mais holística da força,
talvez diferente da visão mais dualista que a Ordem Jedi posterior adotou. O que aconteceu para que essa filosofia original mudasse ou fosse reinterpretada ao longo dos milênios? E que outros conhecimentos e segredos estão guardados nas profundezas daquelas estruturas antigas ou na própria ilha, que parece ser viva com a força? Luke foi para Ahch-To buscando o fim da Ordem Jedi, acreditando que seu legado era de fracasso. Mas o planeta em si parece ter outros planos, sendo um lugar de provações e revelações, como a caverna do lado sombrio que testa Rey. Essa caverna, similar à de Dagobah, sugere que Ahch-To não é apenas um lugar de luz, mas um local onde o equilíbrio, ou o conflito, entre luz e trevas é palpável e fundamental. Que outros locais de poder ou conhecimento oculto existem em Ahch-To, talvez em outras ilhas, ou mesmo sob as ondas? A história dos primeiros Jedi e a verdadeira natureza de Ahch-To são peças cruciais que faltam no quebra-cabeça da história da Força a descobrir. Mais sobre eles poderia recontextualizar tudo o que sabemos sobre os Jedi, os Sith e o próprio equilíbrio. Por que aquele local específico foi escolhido? Havia uma civilização ali antes dos Jedi? Ou foram eles os primeiros a descobrir seus poderes? As respostas para essas perguntas podem estar nos textos antigos que Rey levou consigo, ou talvez ainda estejam esperando para serem descobertas em futuras histórias, tornando Ahch-To um dos locais mais enigmaticamente importantes da galáxia. Um nome que surge em Ataque dos Clones e lança uma sombra de dúvida e intriga sobre toda a gênese das Guerras Clônicas é Sifo-Dyas. Obi-Wan Kenobi descobre que foi este mestre Jedi quem, anos antes, encomendou secretamente o exército de clones dos Kaminoanos em nome da República. O problema? Na época, o Conselho Jedi aparentemente não sabia de nada sobre essa encomenda. E o próprio Sifo-Dyas já estava morto há cerca de uma década quando a encomenda foi feita ou descoberta. Então, quem realmente deu a ordem e com quais intenções? A história oficial, revelada em The Clone Wars, é que Sifo-Dyas, possuindo um dom de prever o futuro, anteviu o grande conflito galáctico que se aproximava e, preocupado com a falta de preparo da República, tomou a iniciativa de encomendar o exército. Ele teria agido por conta própria, sem a aprovação do Conselho, que considerava suas visões extremas. No entanto, essa explicação ainda deixa muitas lacunas. Como ele conseguiu os fundos para uma encomenda tão colossal? E como sua identidade foi usada para dar continuidade ao projeto mesmo após sua morte? É aqui que a trama se complica e se conecta diretamente com o Sith. Sabe-se que o Conde Dooku, antes de se revelar como Darth Tyrannus, era amigo de Sifo-Dyas. Foi Dooku, sob as ordens de Darth Sidious, quem manipulou os eventos. Ele matou Sifo-Dyas, ou arranjou sua morte, e assumiu o controle do projeto Clone, garantindo que o exército fosse equipado com os infames chips inibidores contendo a Ordem 66. Assim, o exército que deveria proteger a República era, na verdade, a arma secreta dos Sith para destruir os Jedi. Ainda assim, a extensão do conhecimento de Sifo-Dyas sobre os planos Sith, ou o quão profundamente ele foi enganado ou coagido, permanece um tanto nebulosa. Ele era um visionário bem-intencionado, cujas ações foram terrivelmente exploradas? Ou havia algo mais em sua história, talvez uma queda para o lado sombrio, ou uma manipulação mais direta por Palpatine, antes mesmo de Dooku entrar em cena? Sifo-Dyas é uma figura trágica e misteriosa, um peão fundamental no grande jogo do Sith, cuja história completa e motivações ainda parecem ter cantos escuros não totalmente iluminados, tornando-o um dos maiores IC da saga. O retorno de Jedi parecia ter dado um fim definitivo ao Imperador Palpatine. Vimos Darth Vader jogá-lo no poço do reator da segunda estrela da morte, seguido por uma explosão de energia da força e a destruição completa da estação espacial. Era o clímax da saga Skywalker, a redenção de Anakin e a queda do Império. Por décadas, acreditamos nisso, até que, em A Ascensão Skywalker,
A frase infame ecoou, somehow, Palpatine returned, e com ela, uma miríade de perguntas sem respostas satisfatórias no filme. A explicação dada, principalmente através de material suplementar, é que Palpatine usou tecnologia de clonagem e antigos segredos Sith para transferir sua consciência para um corpo clonado em Exegol, um mundo oculto dos Sith. No entanto, seus corpos clonados eram imperfeitos e não conseguiam conter seu imenso poder, deteriorando-se rapidamente. Isso o levou a orquestrar a criação de Snoke e, eventualmente, a tentar possuir sua neta, Rey, para obter um receptáculo perfeito. Apesar dessas explicações pós-filme, a maneira como sua sobrevivência foi apresentada na tela deixou muitos fãs frustrados pela falta de desenvolvimento e prenúncio. Como ele conseguiu transferir sua consciência no momento exato de sua morte? Quem eram os Sith Eternal em Exegol que o serviam e como eles construíram aquela frota colossal de destroyers estelares equipados com super lasers da Estrela da Morte? E se ele estava vivo e manipulando os eventos desde o início da nova trilogia, por que se esconder por tanto tempo e só se revelar no último ato? O retorno de Palpatine levanta questões que afetam a própria integridade da saga. Se ele não morreu de fato, a profecia do escolhido foi realmente cumprida por Anakin? Ou a tarefa de destruir os Sith permanentemente recaiu sobre Rey? A falta de uma explicação clara e convincente dentro do próprio filme tornou esse um dos mistérios mais controversos e debatidos da nova era de Star Wars. Foi uma decisão narrativa ousada, mas que, para muita gente, abriu um buraco na lore que ainda precisa ser devidamente preenchido com mais detalhes e contexto para ser universalmente aceito. Durante a série The Clone Wars, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka Tano são misteriosamente atraídos para um reino etéreo conhecido como Mortis. Esse lugar, ou dimensão, não existe em nenhum mapa estelar conhecido e parece operar sob suas próprias leis da física e da força. Mortis é habitado por 3 seres incrivelmente poderosos e aparentemente imortais. O pai, que representa o equilíbrio na força. A filha, que personifica o lado luminoso. E o filho, que encarna o lado sombrio. Eles são uma família, mas também arquétipos cósmicos. A natureza exata de Mortis e seus habitantes é um profundo mistério. Será que é um planeta real com uma conexão única com a força? Ou uma construção metafísica, tipo um sonho ou uma visão compartilhada? O pai revela que atraiu Anakin para lá para testá-lo, para ver se ele era mesmo o escolhido que poderia sucedê-lo e manter o filho sob controle, mantendo assim o equilíbrio na galáxia. Anakin passa nos testes, mas recusa a oferta, querendo voltar para sua vida e seus deveres na República. Durante a estadia deles, os eventos em Mortis são cataclísmicos e cheios de simbolismo. Ahsoka é morta pelo filho depois de ser corrompida pelo lado sombrio e depois ressuscitada pela filha, que sacrifica sua própria essência vital. O filho mostra a Anakin visões do seu futuro sombrio como Darth Vader, o que mexe muito com ele. No fim do arco, todos os 3 seres de Mortis morrem, e Anakin, Obi-Wan e Ahsoka acordam em suas naves como se nada tivesse acontecido, mas com a memória dos eventos intacta, deixando aquela dúvida se tudo foi real mesmo. O arco de Mortis oferece um vislumbre da natureza mais profunda e mística da força, sugerindo que ela é mais do que só um campo de energia, mas talvez uma consciência com seus próprios agentes e dramas cósmicos. O que será que Mortis realmente representa? E qual o impacto duradouro dos eventos que rolaram lá sobre Anakin e a própria força? As respostas são poucas, e o legado de Mortis permanece como uma das explorações mais enigmáticas e filosóficas do universo Star Wars, questionando a própria realidade e o destino. Em O Império Contra-Ataca, durante o duelo climático em Bespin, Luke Skywalker enfrenta Darth Vader e descobre aquela verdade terrível sobre sua paternidade. Nesse confronto, Vader não só derrota o Luke,
mas também corta sua mão direita, que cai junto com o sabre de luz que ele herdou do seu pai, Anakin Skywalker, nas profundezas da Cidade das Nuvens. Por anos, esse parecia ser o fim daquele sabre de luz específico. Era um momento icônico, simbolizando a perda e a derrota do Luke. Aí, em O Despertar da Força, décadas depois, esse mesmo sabre de luz azul reaparece, de um jeito bem inesperado. Ele está nas mãos da Maz Kanata, aquela pirata espacial centenária que administra um castelo em Takodana. Quando Han Solo pergunta para ela como conseguiu o sabre, a Maz responde com um enigmático, uma boa pergunta, para outra hora. Só que, infelizmente, essa outra hora nunca chegou nos filmes, e o caminho do sabre de luz de Bespin até as mãos da Maz continua sendo um dos mistérios mais frustrantes e intrigantes da nova trilogia. Como um objeto perdido nas profundezas gasosas de Bespin, um planeta gigante gasoso pôde ser recuperado. Quem foi que encontrou? Será que foi um Ugnaught vasculhando os sistemas de ventilação? Ou um caçador de recompensas sortudo? Ou talvez tenha rolado uma cadeia de eventos mais complexa e significativa que levou o sabre das entranhas da Cidade das Nuvens até o porão do castelo da Maz Kanata? A falta de explicação é bem notável, especialmente considerando a importância simbólica daquele sabre, que chama pela Rey e se torna central para a jornada dela. Existem várias teorias de fãs, algumas mais plausíveis, outras meio viajadas, tentando preencher essa lacuna narrativa. Algumas envolvem o Lando Calrissian recuperando o sabre, outras sugerem uma jornada através de colecionadores de artefatos raros. Mas, sem uma confirmação canônica, tudo fica na especulação. O sabre de luz do Anakin e do Luke é quase um personagem por si só, testemunha de momentos cruciais da saga. Sua jornada inexplicada até Maz Kanata é uma ponta solta que implora por uma história, um conto de aventura e descoberta que ainda não foi contado pra gente. Quando o supremo líder Snoke apareceu pela primeira vez em O Despertar da Força como um holograma gigante e ameaçador, ele logo se estabeleceu como o grande vilão da nova trilogia, o mestre do Kylo Ren e o cérebro por trás da Primeira Ordem. Sua aparência deformada, seu imenso poder no lado sombrio da Força e sua aparente sabedoria sobre os Skywalker e os Jedi levantaram um monte de questões sobre sua origem e identidade. Será que ele era o Darth Plagueis? Um inquisidor antigo? Um ser de além da galáxia? As teorias dos fãs explodiram, tentando conectar o Snoke a personagens e eventos conhecidos. Mas aí, em Os Últimos Jedi, Snoke é morto pelo Kylo Ren de um jeito surpreendentemente anticlimático, sem que nenhuma de suas origens fosse revelada. Isso deixou muita gente se perguntando se ele era só um arenque vermelho, uma distração para o verdadeiro desenvolvimento do Kylo Ren. A frustração foi grande, porque um personagem construído como uma ameaça gigante foi descartado antes da gente entender quem ele realmente era. Só em A Ascensão Skywalker que tivemos um vislumbre da verdade, ainda que de forma breve e meio apressada. A gente viu tanques de clonagem em Exegol, com vários corpos do Snoke, revelando que ele era uma criação artificial, um construto do Palpatine. Snoke seria então tipo uma marionete, um ser bioengenheirado para liderar a Primeira Ordem e corromper o Ben Solo, enquanto o Palpatine se fortalecia nas sombras. Só que essa revelação, apesar de responder o quê, não respondia totalmente o como e porquê da existência dele. Mesmo sendo uma criação, Snoke demonstrava um poder considerável e uma aparente autonomia. Ele treinou o Kylo Ren, conseguia conectar as mentes da Rey e do Kylo pela força, e parecia ter seus próprios planos e ressentimentos. Quanta liberdade ele realmente tinha? Ele sabia que era uma criação? E como o Palpatine conseguiu criar um ser tão poderoso no lado sombrio, aparentemente do nada? A origem exata e a natureza da consciência do Snoke, mesmo com a revelação de ser um Strandcast, ainda deixam espaço para mistério e especulação.
tornando ele uma figura enigmática cujo potencial talvez nem tenha sido totalmente explorado. E aí, chegamos ao fim de mais uma jornada exploratória aqui no canal. Esses são só 10 dos muitos mistérios que ainda pairam sobre a galáxia de Star Wars, provando que, mesmo depois de décadas, sempre tem algo novo para descobrir, teorizar e debater. A vastidão desse universo é o que o torna tão fascinante, com cada planeta, personagem e evento podendo esconder segredos que aguçam a nossa imaginação. Qual desses mistérios te deixa mais intrigado? Ou será que tem algum outro que não entrou na lista e que você adoraria ver desvendado? Deixa aí nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se você curtiu essa viagem pelos enigmas de Star Wars e quer mais conteúdo como este, não esquece de deixar aquele like poderoso para ajudar o canal a crescer. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores galácticos, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente está sempre buscando desvendar os segredos e as histórias por trás das nossas franquias favoritas, mergulhando fundo em cada detalhe. Lembre-se aqui, a gente revela tudo o que os filmes deixaram de contar. Que a força esteja com você e com sua curiosidade também. Muito obrigado pela companhia, pessoal, e até a próxima aventura. Valeu!